Com esse vídeo, nós iniciamos o capítulo 2, que trata da energia e a primeira lei da termodinâmica. Então, antes de iniciar efetivamente, algumas frases, alguns conceitos aí que eu gostaria de discutir, né? Então, esse capítulo trata especificamente da primeira lei da termodinâmica para sistemas fechados, ou seja, aqueles sistemas em que não temos nem entrada nem saída de massa. Isso já foi discutido em vídeos anteriores, no capítulo anterior. Então, o que vai ser discutido nesse capítulo especificamente? As formas de transformar energia, né? Como é que essa energia é convertida de uma forma para outra e como ela é transferida de um sistema para outro. Basicamente é isso que a gente vai tratar nesse capítulo. Importante lembrar que a energia total se conserva. Não tem jeito de você gerar energia ou de você destruir energia, né? A energia sempre se conserva. O primeiro item, o 2.1, revendo os conceitos mecânicos de energia, é na verdade uma revisão de mecânica geral. Então isso aqui eu não vou falar, não acho que perda de tempo aqui eu ficar discutindo algo que deveria pelo menos ser recente aí para vocês, que vocês passaram meio semestre aí estudando isso. Tá? Eu vou direto ao que interessa aqui, que está associado com termodinâmica. Então a gente vai direto para o capítulo 2.2, que trata o capítulo não, é o item 2.2, né, que fala sobre a ampliação de nossos conhecimentos sobre o trabalho. Então vai falar especificamente sobre o trabalho. Então, por definição, o trabalho é escrito dessa forma, né? É uma grandeza escalar que é calculada a partir de duas grandezas vetorais. Então, o trabalho é igual a integral ao longo de uma direção, né? Ao longo de um caminho, de força vezes o deslocamento. Essa é a definição de trabalho. Então, mesmo aqui em termodinâmica, a gente tem que converter todos os nossos sistemas, a gente tem que imaginar os nossos sistemas que o trabalho realizado possa ser executado dessa forma. Daí que vem o conceito de a definição termodinâmica de trabalho. Então, o sistema realiza trabalho sobre suas vizinhanças, seu único efeito sobre tudo externo ao sistema puder ser o levantamento de um peso. Então, ele está fazendo uma analogia, aí tem uma bateria, um motor e um sistema polia-peso, e ele faz uma analogia que você sempre pode imaginar, mesmo que o seu sistema original seja bateria, você sempre pode imaginar algum tipo de modificação no sistema, que o efeito final seria o levantamento de um peso. Por que levantamento de peso? Porque seria uma força vezes um deslocamento. Então, são um conceito geral aí, só para a gente associar trabalho com o que a gente vai estudar aqui em termodinâmica. Tá? Tem grandes implicações no que a gente vai... tem grandes implicações, mas não é algo que a gente precisa ficar discutindo aqui. Né? É mais a nível de conhecimento e para contextualizar a relação do trabalho em termodinâmica. Uma coisa importante, tá? É a questão dos sinais, tá? Em termodinâmica, né, a gente vai dizer que o trabalho é positivo quando ele é realizado pelo sistema. Tá? O exemplo que eu dei ali é um gás expandindo um êmbolo. Então o gás está expandindo, ele está empurrando o sistema, a fronteira do sistema está empurrando o êmbolo. Então esse trabalho é positivo. O trabalho está sendo realizado, produzido pelo sistema. Então isso é positivo. O contrário, quando você comprime o êmbolo, então você tem uma força externa comprimindo o êmbolo, então esse trabalho é dito negativo, que é o trabalho realizado sobre o sistema. Certo? Então isso é uma particularidade de termodinâmica, em que essa quantidade de trabalho ela é positiva quando é realizada pelo sistema e ela é negativa quando é realizada sobre o sistema. Então, quando ela está saindo do sistema, ela é positiva, quando ela está entrando no sistema, ela é negativa. Potência, né? Também, você já tem esse conceito de potência, né? De uma forma geral, né? A potência, a equaçãozinha, a última equaçãozinha ali embaixo, né? A potência
seria a força vezes a velocidade. Você vem mais ou menos sendo criterioso aqui, né? Então, o trabalho igual a força vezes deslocamento, né? Se eu dividir, né? Se eu diferenciar isso aí em relação ao tempo, eu vou observar que vai aparecer a velocidade do lado direito, ali em vermelhinho, e do lado esquerdo vai ficar o trabalho dividido por tempo. O trabalho por tempo é potência. E do outro lado, em vez de ser força vezes deslocamento, como era no trabalho, vai ficar força vezes velocidade. Então esse conceito também não é novidade, não vou ficar gastando saliva aqui. Esse tema, né, cilindro-pistão, é um dos que a gente mais vai utilizar durante o curso. Tá? Ele é um sistema simples, na maioria das vezes fácil de calcular todas as propriedades, tudo que a gente precisa, e ele é muito útil no entendimento para os conceitos que a gente quer desenvolver durante o curso de termodinâmica. E a primeira coisa, a gente precisa enxergar como calcular o trabalho num sistema desse tipo. Né? Então, considera um fluido contido em um sistema cilindro-pistão. Então, aquele ali, vermelhinho ali, né? Ele está mostrando o sistema, que é um gás ou um líquido, né? O tracejado mostra a fronteira do volume de controle. Notem que esse volume de controle ele vai variar de tamanho, né? Conforme esse êmbolo aqui, né? Esse pistão aqui vai se deslocar para a esquerda ou para a direita. E daí lembrando, ó, o trabalho realizado, o sistema é dado por quem? Ele só tem uma direção, o movimento só é possível numa única direção. Então facilita aqui, né? Então a gente já está trabalhando da forma escalar. Então vai ser a força aplicada sobre esse êmbolo vezes o deslocamento. Quem seria o deslocamento? É o ΔX. É x2 menos x1 ali. Esse seria o deslocamento. Bom, força não é uma quantidade que a gente gosta de trabalhar em termodinâmica. Contudo, a gente sabe lá de mecânica dos fluidos que eu posso substituir aquela força ali como uma pressão vezes a área. E aí eu vou recombinar as coisas. Olha. Eu vou juntar a área com o ΔX, né? Que vai ser metro quadrado vezes metro, vai ficar metro cúbico. Então isso aqui vai virar um volume. E a gente vai estar calculando a pressão nesses, o trabalho nesses sistemas como a pressão vezes o deslocamento. Como a pressão vezes uma variação de volume. Certo? Então nós temos que partirmos da equação da definição do trabalho e chegamos a uma forma de escrever o trabalho mais adequada para o que a gente vai trabalhar aqui em termodinâmica. Não sei se vocês perceberam no slide diferente, em vez de botar uma diferencial exata para o trabalho, eu usei ali um delta. Né? Por quê? Para diferenciar de outras propriedades termodinâmicas que a gente vai falar durante o curso, né? O trabalho e assim o calor, eles dependem não única e exclusivamente do estado. Qualquer propriedade termodinâmica, isso já foi definido lá no capítulo 1, ela depende do estado. Então eu tenho uma pressão, uma temperatura, um volume no estado 1. Ela depende do estado 1, única e exclusivamente. Depende dessa condição no estado 1. Não importa como eu cheguei aqui. A mesma coisa, as propriedades no estado 2, elas dependem só do ponto 2. Não importa se eu fiz o caminho A ou se eu fiz o caminho B, o estado 2 é definido pelas propriedades no ponto 2 ali, que seriam P2, V2, T2, sei lá, U2 e assim por diante. Tá? Trabalho não. O trabalho depende de como você se deslocou do ponto 1 até o ponto 2. Então notem ali, a gente sabe que o trabalho, né, olhando a equação ali embaixo, quando eu integrar, né, aquela diferencial de V1 até V2, ele vai ser a área abaixo dessa curva, né, de PV aqui. E a área abaixo dessa curva depende desse caminho, ó, como eu cheguei, como eu fui do estado 1 até o estado 2. Então a curvinha ali está mostrando duas possibilidades, o caminho A e o caminho B, que vai resultar em áreas diferentes, que vai resultar em trabalhos diferentes. Então, para lembrar que trabalho não é uma propriedade termodinâmica, ela não depende só dos estados iniciais e finais, ela depende do caminho entre o estado inicial e o estado final. Então, a gente usa, em vez de usar o D, né,
como diferencial, a gente usa aquele delta. E o importante é lembrar que ele depende do caminho, não só da condição inicial e final. 2.2.4 trabalho de expansão ou compressão em processos reais. Então, para integrar essa equação aqui, né, que parece simples, eu preciso de uma relação entre pressão e volume. Eu preciso saber o que está acontecendo com a pressão em função do volume. O que não é algo assim muito fácil de fazer em sistemas reais, ou às vezes até impossível de você obter isso num sistema real. Tá? Pensa num sistema que se expande rapidamente. Tá? Um sistema, um cilindro-pistão, por exemplo, um cilindro-pistão de um motor de combustão interna. Né? O que acontece? Você tem lá ar, combustível e solta uma faísca. Aí você vai ter uma explosão e aquele sistema, né, aquele pistão que estava lá ocupando um espaço pequenininho, ele instantaneamente vai ocupar um espaço muito maior. Você até vai saber qual era a condição antes da explosão e qual é a condição depois da explosão. O que é a condição? Seria o estado, né? Pressão, temperatura, volume. Antes da explosão e depois da explosão. Você não sabe o que aconteceu entre antes e depois da explosão. Esse caminho a gente desconhece. Então eu não sou capaz de traçar uma relação, né, de escrever uma equação para pressão em função do volume. Então isso acontece com a maioria acontece com todos os sistemas reais. A gente vai fazer idealizações aqui, né, para que a gente possa relacionar a pressão com o volume, né, aproximações, são modelos para aproximar a situação real. Então, diferentemente das funções de ponto, como o volume, né, a variação do volume, né, que é uma propriedade termodinâmica, né, então a integral de dV é V2 menos V1. Uma função de linha, que é o trabalho, ela depende do caminho percorrido. Então a integral de delta W, eu não vou escrever como W2 menos W1. Isso aí simplesmente não faz sentido. Olha que eu estou riscando ali, ó. Simplesmente não faz sentido isso aqui. Porque você não tem um trabalho no estado 2, você não tem um trabalho no estado 1. Você tem um trabalho realizado entre o estado 1 e o estado 2. Certo? Então a gente, quando for trabalhar com trabalho, quando a gente for se referir a trabalho, a gente vai usar essa nomenclatura aqui, ó. Trabalho do estado 1 para o 2. Nunca trabalho no estado 2 menos trabalho no estado 1. Não faz sentido nenhum essa expressão que eu risquei aqui. Estou repetindo uma figura, né? Então o trabalho depende do caminho. Então acho que fica bem claro como o trabalho é a área abaixo da curva, né? Pressão, volume. Diferentes caminhos, você pode pensar num número gigantesco de possibilidades aqui. Cada um deles vai levar para uma área, para um trabalho diferente. Trabalho realizado, né? Aí vem as idealizações, né? 2.2.5, trabalho de expansão ou compressão em processos em quase equilíbrio. Tá? Então, um processo em quase equilíbrio, alguns livros chamam ele também de quase estático, né? É aquele em que todos os estados por onde o sistema passa podem ser considerados como estados de equilíbrio. Então, como eu falei para vocês, nos sistemas reais, normalmente, 100% das vezes, você não consegue exatamente determinar a relação, determinar uma curva, né? Eu vou voltar o slide aqui, ó, determinar essa curva aqui, ó, entre o ponto 1 e o ponto 2, entre o estado 1 e o estado 2. Por quê? Porque eu não sei exatamente. Para que eu possa traçar essa curva, eu preciso ter infinitos, né? Um número infinito de estados, ou seja, um número infinito de condições de equilíbrio. E os processos reais, normalmente isso não acontece. Quando você está indo de um processo para o outro, há sempre uma variação entre as propriedades. As propriedades estão variando, ainda que devagar, mas elas estão variando
de um estado para o outro. Então, do ponto de vista mais teórico, de definição, você não consegue, no processo real, você não consegue traçar essa curva. Nos processos idealizados, né, você pode sim pensar no processo em que é possível traçar essa curva. E o exemplo mais simples, voltamos de novo ao caso do cilindro amplo, cilindro pistão, é onde você tem um cilindro aqui, comprimido, um gás aqui, dentro de um cilindro comprimido com umas esferinhas. Então, ó, o estado 1 seria... Ixi, agora é que eu vi aqui, gente, tá virado aqui, né? Estado 1, o volume seria... Aqui seria o estado 1, isso aqui tá... V1... Ah, não, tá certo, desculpa. O V1 é menor do que o V2, está certo. E por outro lado, a pressão é maior. Então, o que acontece? Cada vez que eu tiro uma esfera, né, eu vou tirando uma esfera daqui. A pressão vai diminuindo, consequentemente, o volume vai aumentando. Então, como o peso da esfera é pequenininho em relação ao todo aqui, essa variação é pequenininha. Então, para cada esfera que eu tirar aqui, eu vou ter um ponto aqui, ó, sobre essa curva aqui. Um ponto aqui, um ponto aqui, um ponto aqui, um ponto aqui. E eu vou conseguir traçar essa curva idealizada. Tá? É um processo idealizado. Tá? É uma forma, eu tenho que tirar uma esfera, esperar pressão, temperatura e outras propriedades se estabilizarem, medir essas quantidades e marcar um ponto aqui. Eu não vou conseguir um número infinito de pontos, né? Cada vez que eu tiro a esfera vai ter uma variaçãozinha aqui, uma variaçãozinha aqui, e assim por diante. Eu vou marcar pontos aqui assim, ao longo dessa curva, né? Eu não vou ter um número infinito de pontos, mas eu vou conseguir juntar todos esses pontos e marcar, fazer uma curva. E aí sim, aí eu posso interpolar e ter uma relação para a pressão em função do volume. Eu já falei, né? Existem várias possibilidades, não é uma possibilidade única de eu ir de 1 para 2. E o trabalho também, já falei, né? O trabalho é a área abaixo dessa curva aqui. Então, o trabalho realizado ao longo da curva A vai ser diferente do trabalho realizado ao longo da curva B. Podemos estabelecer uma relação analítica, né? Se eu fizer esse experimento, eu vou poder correlacionar a pressão com o volume. Eu vou ter uma expressão desse tipo aqui, ó, a gente vai usar bastante uma correlação desse tipo, ó, de que PV na N é igual a constante. Isso descreve vários processos idealizados, né? De expansão ou compressão, onde eu correlaciono a pressão com o volume. Tá? Processos que seguem essa equação aqui, né, PV na N igual a constante, são chamados de processos politrópicos. É o nome que se dá para esse tipo de processo. E várias outras formas, né, de trabalho. O livro fala de umas 4 ou 5, aí, não sei exatamente. Tá? Eu vou falar só dos que a gente vai utilizar efetivamente. O trabalho elétrico, tá? Que é uma potência vezes a corrente aqui, né? Eu estou indicando aqui, ó, notem que o meu sistema é o volume, é o motor, ó, o volume de controle aqui, ó, a fronteira do volume de controle. Então está entrando um trabalho elétrico aqui, ó, velocidade, potência vezes corrente. Notem que ele é negativo, que ele está sendo fornecido ao sistema. E ele está produzindo um trabalho de eixo aqui, ó, né? Ele está girando o eixo. O que eu tenho aqui como resultado é um eixo que gira, e vai ser o torque vezes a velocidade angular. Então são provavelmente as duas formas de trabalho, além do sistema cilindro-pistão, né, o trabalho da fronteira, né, do volume de controle, que a gente vai estar utilizando. Existem outras formas, né? Não vou discutir isso, acho que não tem interesse prático aqui nessa disciplina, né? Você tem que saber que existe, mas existem
casos específicos aí, eventualmente, se vocês precisarem trabalhar com isso, vocês sabem aonde buscar. Não vou estar discutindo essas coisas aqui.